Olá, gente boa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Espero que esteja gostando dos estudos. Ao final, dê o seu like ou o seu dislike. Se você está assistindo e não está inscrito ainda, clica lá para você se inscrever e aciona o sininho. E assim você fica recebendo as notificações, sabendo dos vídeos à medida que eles estão sendo inseridos. Vem muita coisa boa ainda pela frente, então se prepare que tem muito estudo ainda. Vamos comigo? Vamos junto! Então, continuando hoje o tema a respeito dos dons do Espírito Santo, tem alguns assuntos que são muito importantes para que nós possamos ter como pano de fundo, ter como na nossa mente já como preparação, para que a gente consiga entender detalhadamente cada dom do Espírito. Amém? Então hoje, texto base, hoje está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, então Atos 2, versículo 38. A palavra de Deus, segundo nos relatou Lucas, no livro de Atos, diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. No primeiro vídeo, que nós já falamos um pouco a respeito da diferença entre o dom e os dons do Espírito Santo. E a gente viu que os dons do Espírito Santo são exatamente funções, são atributos que pertencem a Deus e que Deus distribui aos seres humanos. A gente viu também que ser humano nenhum é capaz de suportar todo o peso da obra de Deus e todo o peso do ser de Deus em um único homem. Então a Bíblia diz, e Paulo escreve aos Coríntios dizendo isso, que Deus ele distribui, ele reparte aquilo que é dele, aquilo que é da sua particularidade para todos nós, e é assim cada pessoa vai recebendo um dom, dois dons, alguns outros dons, mas não todos os dons em apenas um ser humano. Então esses são os dons do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça na vida da igreja, tem um start, tem um momento inicial, tem um momento em que as pessoas se tornam aptas, se tornam entram na vida da igreja, porque os dons eles foram feitos, como a gente viu lá em 1 Coríntios, e a gente vai ver em outros textos também mais para frente, isso a gente vai verificar que há outros textos bíblicos que respaldam essa ideia, que os dons eles são para a igreja, é para a edificação da igreja, para que a igreja caminhe, para que a igreja ande. Então, os dons eles não são para quem é do mundo, os dons eles não são para quem está vivendo uma vida no pecado, em falta de santidade, embora a gente vá observar algumas situações como a de Saul, mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas em regra geral, em linhas gerais, os dons eles vêm para quem já recebeu o dom. Então, o dom e os dons têm uma diferenciação. Mas o dom do Espírito Santo ele é o start, ele é o momento inicial para que aquela pessoa esteja apta a receber os dons. Então, nós chegamos a comentar um pouco isso no primeiro vídeo de estudo, mas é bom a gente complementar um pouco aqui, é o que a gente vai ver a partir de agora. E para isso a gente vai precisar ler João capítulo 7, versículos 38 e 39. João capítulo 7, versículos 38 e 39. O texto de João 7 vai dizer o seguinte, versículo 38, Jesus está dizendo: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. É muito legal a Bíblia, né, querido? Eu fico maravilhado com cada texto que a gente lê, é um negócio tremendo, porque o próprio João aqui, ele já dá esse entendimento, visto que isso aqui foi escrito já bem depois de Jesus ter subido aos céus e de muita coisa ter acontecido ali, como relatado no livro de Atos. Então João mesmo ele já dá a dica aqui. João mesmo ele já deixa para nós a explicação de que Jesus estava se referindo aqui ao Espírito Santo. Então João mesmo já esclarece para nós que Jesus está falando
quando ele diz o dom, ele está falando do Espírito Santo, que mais tarde seria entregue, e esse Espírito aconteceu depois da ressurreição de Jesus Cristo. Entendemos então que quando a Bíblia fala em o dom do Espírito no singular, ela está se referindo ao próprio Espírito Santo, ao Espírito que passa a habitar em nós quando da conversão. O Espírito Santo, ele é o dom de Cristo para a sua igreja. Ele é o Consolador, ele é o Paráclitos, diferentemente do que acontecia no Antigo Testamento. É por isso que João aqui está diferenciando isso. Olha, até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não havia sido glorificado. Então João ele já está dando aqui a diferenciação entre aquilo que acontece depois de Jesus Cristo, depois do véu rasgado, né? Essa questão do véu que se rasga, tem também todo um estudo a respeito disso. É uma coisa muito tremenda, muito linda a gente entender aquele momento em que o véu se rasga, ali quando Jesus é morto e que o véu se rasga de cima a baixo. Tem todo um simbolismo, todo um significado ali, na realidade, ao divisor de águas, entre a atuação do Espírito e a atuação de Deus na vida do ser humano, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, tem muita coisa ali naquele texto, não é o nosso objetivo aqui, mas João está querendo trazer para nós exatamente isso, que depois do véu rasgado é outra coisa, é outra história. Então agora, depois que o véu se rasga, o Espírito Santo passa a habitar no crente, como a gente pode ver quando se fala a respeito do tabernáculo. Quando você estuda o tabernáculo, você aprende isso, que a visão do tabernáculo do Antigo Testamento era exatamente dar essa visão da habitação de Deus, do lugar onde Deus age. O tabernáculo hoje ele não é mais aquele templo feito por mãos humanas, mas ele é o templo feito por Deus. Na realidade, esse era o desejo de Deus desde o início, desde o momento em que Moisés está no deserto com o povo. Essa era a vontade de Deus, mas o povo, é bom a gente lembrar isso, a gente entender isso, o povo é que chega diante do Monte Sinai e fala: Moisés, a gente não está pronto para se encontrar com Deus, para receber Deus. Então sobe você sozinho, porque a gente está com medo. Então sobe você e intercede por nós. Moisés então sobe ao monte, fica lá cerca de 40 dias no monte, e o povo achando que Moisés morreu, que Moisés não ia voltar, pega Arão. A Bíblia fala sobre isso, que Arão não sobe. Arão deveria ter subido com Moisés, mas Arão não sobe. A Bíblia não diz o porquê que Arão não subiu, mas o fato é que Arão, ficando lá embaixo, o povo pega Arão e faz então ali o bezerro de ouro, e o povo então se prostitui espiritualmente e acende a ira de Deus, e Deus manda Moisés: Moisés, volta porque o povo lá está pecando. E aí Moisés então desce. Mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que todo o povo de Deus pudesse ser o tabernáculo do Senhor. Então ali Deus então vê que aquilo não é possível, cria o tabernáculo, um simbolismo daquilo que viria a acontecer depois do Messias. Então, cada um de nós, após o véu ser rasgado, a gente se torna habitação do Espírito Santo. Cada crente se torna habitação do Espírito Santo. E colabora com essa informação, eu vou deixar aqui alguns textos para os irmãos lerem com calma. João 14, do 15 ao 18, e o versículo 26. Então esse texto é um texto muito interessante, vale a pena os irmãos lerem. O Evangelho de João, do 14 ao 17, ele traz ensinamentos muito profundos, palavras praticamente inteiras só de Jesus, só coisas que Jesus falou. Então assim, é tremendo essa parte da Bíblia, vale a pena ver João 14, e mais basicamente a respeito disso que a gente está falando, versículos 15 a 18 e também o versículo 26. João 15 também, versículo 26, e João 16, versículo 7. Tá, querido? Então esses textos a gente não vai ler aqui, questão de tempo, para que a gente ganhe tempo em relação ao vídeo, mas eu recomendo aos irmãos dar uma pausada no vídeo e ler esses textos. Um outro texto também que vai corroborar, que vai colaborar com essa compreensão e vai ajudar os irmãos a compreender essa questão que a gente está falando, é Atos 1, versículos 4 e 5. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. E aí os irmãos vão entender melhor. E se tiver na sua Bíblia aquela leiturazinha de rodapé, aquela
sabe, falando sobre outros textos, é sempre bom. Uma instrução que eu deixo aqui quando você estiver estudando a Bíblia, tiver aquela notinha de rodapé mencionando outro versículo bíblico, vai lá naquele outro versículo bíblico e dá uma lida. Tá? Então não lê só aquele versículo. Se ele tem uma notinha de rodapé mencionando algum outro versículo, lê o versículo. Se tiver mais de um versículo, lê todos os versículos. Porque existe uma coisa que a gente aprende quando estuda teologia, é que a Bíblia explica a própria Bíblia. É quase um trava-língua, né? Mas é assim mesmo. Difícil de falar. Mas deixa eu ver se eu consigo repetir. A Bíblia explica a própria Bíblia. Tem que falar devagar porque é um trava-língua mesmo. Mas é uma coisa que a gente aprende quando estuda teologia e que é muito bom para a gente. Isso é muito enriquecedor. Porque você vai em outro texto bíblico e é isso que está falando, aquele texto lá. Né? Uma coisa que é sempre ligada à outra. Isso é lindo da gente, quando você começa a estudar a Bíblia, é muito gostoso você perceber esse dinamismo e essa integração entre os textos bíblicos. Tá bom, querido? Agora vamos entrar então, já que a gente viu essa diferenciação entre dom e os dons, entre o tabernáculo, entre o véu que se rasga, vamos entrar agora nessa questão propriamente dita dos dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 1 Coríntios 12, versículo 4, Paulo ele diz que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então Paulo usa a expressão dons. A expressão que Paulo está usando aqui no grego é carisma, de onde vem a nossa expressão carismático, né? Ou a própria palavra carisma. A raiz dessa expressão é graça. Portanto, quando usada essa palavra, carisma, está se referindo a uma variedade de dons concedidas pelo mesmo Espírito, provenientes da sua imensa graça. Eu recomendo a você o nosso vídeo, que está lá no nosso canal também, falando a respeito de graça, e o outro vídeo que fala a respeito de misericórdia. E é muito interessante porque vai também se juntar e complementar ao seu entendimento aqui a respeito de carisma. Ou seja, imensa graça significa que os dons, eles não são recompensas ou méritos, eles são originados em um favor imerecido, querido. Graça é isso, é um favor imerecido, né? Aquilo que a gente não merecia, mas Deus nos dá. Então todos os dons são livremente distribuídos e entregues por um Deus gracioso, um Deus amoroso, visando exclusivamente o bem da igreja, e não um bem pessoal ou uma recompensa pessoal. Os dons não são algo que conseguimos ou merecemos, são dados pela graça de Deus. Logo, não existe dom que não seja carismático. Todos são carismáticos, porque todos são entregues pela graça de Deus. Amém, querido? E é muito gostoso a gente saber disso, querido, porque não é por mérito meu. Entendeu? Deus olha, Deus escolhe, é pela graça dele, e ele simplesmente faz. Entender essa palavra nos explica por que o fato de ter muitos dons não tem nada a ver com a conduta, ou a vida da pessoa, ou a maturidade. Os dons são dados livremente, é isso que Paulo está dizendo, os dons são dados livremente, e não em função da santidade. Embora a santidade ela seja fundamental, não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Eu não estou dizendo que a santidade não importa na manifestação dos dons, não é isso. Eu estou dizendo que ele não é prerrogativa, porém, a falta da santidade, uma vida sem santidade, ela vai, independente de repente ter tido uma manifestação dos dons. Você lê lá a respeito de Saul, você vai ver que Saul entrou no momento em que o Espírito Santo estava, o Espírito de Deus estava ali sendo derramado na vida dos profetas, e até Saul profetizou. Mas a vida dele não era uma vida de santidade, não era uma vida correta diante de Deus. Mas ele profetizou porque ele estava num momento, num agir, né, dentro de um mover. Pode acontecer isso, porque Deus é quem usa quem ele quer. Deus usa a mula para Balaão, Deus usa quem ele quer. Mas isso não vai fazer com que a pessoa entre no céu, ou vai fazer com que a pessoa tenha a sua vida de salvação. Às vezes, por estar no meio de um mover, por estar no meio de um povo, a pessoa acaba manifestando o dom.
tá? Mas a santidade ela é necessária para que, apesar da manifestação dos dons do Espírito Santo, a pessoa mantenha a sua vida íntegra, correta e seja salvo. É por isso que Jesus vai falar que muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz cura, eu fiz milagre, eu fiz tanta coisa em teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, vão para o sofrimento eterno. Por quê? A pessoa manifestou dons, mas ela não tinha santidade. Então, a santidade não foi prerrogativa para a manifestação dos dons, mas ela é prerrogativa para a salvação. Tá, querido? Então, assim, dentro de um mover, Deus estiver agindo ali no momento de culto, Deus pode fazer, e Ele faz isso, e aí um monte de vaso sujo começa, de repente, a profetizar, a falar, a revelar, a curar, a fazer um monte de coisa. Judas, por exemplo, Judas curou, Judas fez milagre, Judas orava, Judas fez um monte de coisa, mas o final dele foi o inferno. Então, assim, a manifestação dos dons não exige a prerrogativa da santidade, mas a salvação exige. Tá? Então a pessoa pode manifestar o dom e não ser salvo. Ah, pastor, mas o senhor não falou que a manifestação do dom é para a igreja? Sim, é por isso que eu estou falando, dentro do contexto da igreja, dentro de um mover espiritual, dentro de um derramar do Espírito Santo, dentro de uma ação da igreja, dentro de um trabalho da igreja. A pessoa está ali naquele meio, a pessoa está misturada ali, os dons de repente podem vir a se manifestar. Através daquela pessoa, o Espírito Santo pode manifestar o dom. Mas não significa que aquela pessoa seja salva só porque ela um dia ou em algum momento ela manifestou o dom. Isso a gente tem que ter muito cuidado, querido. Porque às vezes a gente idolatra determinadas pessoas porque elas um dia ou outro elas manifestaram o dom, elas entregaram uma palavra de profecia, elas trouxeram alguma revelação, elas trouxeram alguma palavra de sabedoria, ou às vezes até ela fez alguma cura, fez milagres, e a gente tende a idolatrar essas pessoas e não idolatrar Deus. Deus às vezes faz isso, eu acho que é até um meio didático, exatamente para isso, para que a gente fique sempre atento, que a gente tem que estar preocupado com Deus. Deus pode usar pessoas, como usou a mula para Balaão, né? E Balaão não tinha visto o anjo, mas a mula viu. Então Deus faz essas coisas para que envergonhe os sábios e a gente não perca de vista Deus. Amém, querido? Deus precisa estar acima de qualquer pessoa. Não idolatre alguém porque está manifestando o dom, porque está sendo utilizado por Deus para entregar uma profecia, trazer uma revelação, fazer uma cura, fazer um milagre, trazer uma palavra de sabedoria, qualquer que seja o dom. Não idolatre pessoas. Adore somente a Deus. Só Deus é digno de adoração. Por isso, querido, os dons não provam nada na vida de uma pessoa em termos de salvação. Provam apenas que Deus ama a sua igreja e continua fazendo e operando maravilhas no meio do seu povo. Quando um ou mais dons são entregues, o objetivo, entenda isso, quando um ou mais dons são entregues, o objetivo sempre é a igreja, sua edificação, seu fortalecimento, exortação, correção, adoração, cobertura espiritual, etc., como a gente vai ver nos próximos estudos. Nunca de forma individual, pessoal, como um mérito próprio, como uma exaltação àquela pessoa, como uma transformação daquela pessoa em mais importante do que os outros. Nunca, querido, repreende isso, que isso é colocado pelo diabo no meio de muita gente. O fato de alguém ser usado por Deus para manifestar o dom e ser colocado como mais importante ou melhor do que os outros. Isso é coisa do diabo, Deus não quer isso. Tá? Então a manifestação do dom nunca é para mérito próprio, para mérito da pessoa, para a exaltação de um ser humano. É sempre, sempre, sempre visando a igreja. Essa palavra também aparece em Romanos 12, versículo 6. Eu vou dar uma lida aqui, que é muito importante, querido, para o nosso entendimento aqui. Romanos 12, versículo 6, Paulo vai dizer: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o
na proporção da sua fé. 1 Pedro 4, versículo 10. Eu também vou ler porque também é muito importante. Mas irmãos podem ler depois com calma também. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, querido, Deus ele é multiforme. A manifestação da graça de Deus ele é multiforme, ou seja, há múltiplas formas. Amém? De Deus agir. Então não idolatre uma pessoa, nem ache que essa pessoa é mais crente do que o outro, só porque Deus usou para manifestar o dom. O objetivo do dom é a igreja, é edificar a igreja, exortar, trazer uma cobertura espiritual, como a gente vai falar de acordo com cada dom específico, mas o objetivo é a igreja. Nunca exaltação da pessoa, e nunca ninguém é mais importante do que o outro, só porque foi usado no dom. Em Efésios 4, versículos 7 e 8, Paulo usa a expressão doreia, que enfatiza, no grego, a mesma verdade, são presentes, não são recompensas. Essa palavra no grego, ela traz essa diferença. Não é uma recompensa. Oh, que coisa linda, que maravilhoso, gosto tanto desse menino, eu vou dar esse presente. Não, não é isso, querido. Não é isso. Deus simplesmente fala assim, eu amo a igreja, vou pegar essa pessoa aqui agora e vou usar essa pessoa no dom por amor à igreja, por amor ao todo, por amor ao coletivo. 1 Coríntios 12, versículo 5, Paulo fala em diversidade de ministérios ou administrações, dependendo da versão. A palavra aqui, querido, ela é diaconai. Diaconai significa serviço. É a mesma palavra que dá origem à palavra diácono. Já ouviu falar? Nas igrejas a gente tem diáconos. Quem são os diáconos? São os que servem. Lá no livro de Atos foram escolhidos diáconos, pessoas que iriam assumir a atribuição que os apóstolos estavam fazendo de servir a ceia, de servir ao outro, de ver se o irmão está precisando de alguma coisa, de ver se o irmão está precisando de uma cesta básica, está precisando de uma ajuda, de um discipulado. Então o diácono ele tem essa função de servir, de ajudar dentro da obra. Então a palavra grega é diaconai, 1 Coríntios 12, 5, a palavra usada ali é de ministérios, é diaconai, de serviço. Então dons, querido, eles são para servir, são ferramentas espirituais. Quando colocamos uma ferramenta numa moldura ou em exposição na parede da sala, ela deixa de ser ferramenta. Eu posso pegar aqui na minha parede e deixar aqui fazer um quadro de um machado. Isso não faz de mim um lenhador. Tá? O fato de eu ter um quadro aqui com um machado na parede não faz de mim um lenhador. Tá? Então, quando eu coloco uma ferramenta numa moldura ou em exposição na parede da sala, ela deixa de ser uma ferramenta, ela se torna um troféu, um emblema. E então ela perde o seu objetivo, perde a sua função. O que Paulo está querendo dizer lá em 1 Coríntios 12, 5, com o diaconai, é que dom não é troféu. Entendeu isso? Entenda muito bem isso. Dom não é troféu, nem emblema. Dom é ferramenta. Se Deus está te dando um dom, 2 dons, 3 dons, Deus está te dando ferramentas. E se Deus está dando a você dom, é para ser utilizado e não ser exposto. É para você colocar a serviço. Isso é diaconai, 1 Coríntios 12, 5. É você pegar esse dom e colocar a serviço, e trabalhar com esse dom. E não querer ser adorado. Oh, como ele é bom, oh, como ele é maravilhoso, oh, como ele é melhor que os outros, oh, como ele é mais importante. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do diabo. Dom não é troféu, dom não é emblema. Dom é ferramenta, e ferramenta foi feita para trabalhar. Em 1 Coríntios 12, 6, a palavra traduzida por operações, no grego é energema, que é a origem da nossa palavra portuguesa, energia. Então, querido, dons são energia para a igreja. Dons são a serviço da igreja, para trabalhar para a igreja e para que a igreja esteja ativa. É a energia, sabe? É o combustível, é a eletricidade que faz a igreja, a lâmpada, ficar acesa.
Estão entendendo, querido, a complexidade dos dons? Em 1 Coríntios 12, 7, a palavra para manifestações é faneroses. Faneroses. O que significa faneroses no grego? Significa fazer visível. Olha que coisa tremenda que a gente está aprendendo aqui só em 1 Coríntios 12, versículos 5, 6 e 7. Serviço, energia e revelação, tornar visível. Através dos dons, o poder do Espírito Santo na igreja se faz visível. Então, a igreja se torna uma evidência do poder do Espírito Santo através da manifestação dos dons. E aqui eu quero encerrar com uma explicação, né, uma outra dúvida, que é importante a gente entender a diferença entre manifestação e reação, porque às vezes a gente confunde, tá, querido? Reação é algo que é feito, é uma atitude, é uma ação que é feita em função de uma outra ação, tá? Então, quando a gente fala em reação, a gente está querendo dizer que houve uma ação que originou uma outra ação no sentido oposto, né? Eu brigo com você e aí você reage contra mim dizendo que você está certo, que eu estou errado, estão entendendo? Então eu primeiro agi contra e aí a pessoa vem no sentido oposto e ela reage. Manifestação não. Manifestação é uma exposição, é uma revelação. A manifestação diz respeito à natureza. Tá? A manifestação independe de outra ação prévia. A diferença aqui, querida, é que quando a Bíblia diz que há uma manifestação do Espírito Santo, como diz aí no versículo 7 de 1 Coríntios 12, Deus está nos dizendo que é pela vontade dEle, pelo querer dEle, o start, aquele botãozinho de start, né, de início da ação, compete a Ele, compete a Deus. O dom, né, e quando eu estou falando do dom aqui, é um dos dons, né, ele não surge, ou ele é posto em prática, ou ele é revelado, ou ele é manifestado, baseado em alguma coisa que aconteceu antes, algum confronto, alguma luta com o inimigo. Não, Deus simplesmente age. Deus olha assim e fala assim: eu vou derramar do meu espírito, eu vou agir ali, e eu vou fazer o mover porque eu quero. Aí Deus chega e diz: eu vou fazer o mover porque eu quero fazer, e eu vou fazer. Acabou. Então o momento da manifestação, ela não é condicionada a nada. É simplesmente a vontade de Deus. Amém, querido? Então, hoje a gente vai ficar por aqui, nesse estudo por aqui. Muita informação. Assista de novo, volte aí, tire as suas dúvidas. E aí aqui eu quero deixar uma coisa para você. Você pode deixar nos comentários a sua dúvida. Sempre que possível eu vou responder, né? Sempre que possível não, sempre vou responder o seu questionamento, a sua dúvida, embora não seja de imediato, talvez não no tempo que você queira, que você exige, mas eu vou estar sempre olhando meus comentários. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário ou algum elogio também, pode fazer aí nos comentários e deixar, tá bom? Se tiver alguma pergunta para fazer, você pode ir colocando aí no comentário que eu vou responder e vou te ouvir com o maior prazer e maior atenção. Vai ser uma maior alegria poder responder, tirar alguma dúvida, porque às vezes a gente já falando muito rápido, né? Sabe como é que é, né? Hiperativo é assim, então eu sou meio 220, às vezes a gente já fala muita coisa e pode alguma coisa se perder. Deixe no comentário aí, então, a sua dúvida. Tá? No próximo estudo, então, a gente vai ver outras questões ainda e depois a gente vai entrar a fundo, dom por dom, versículo por versículo. Tá bom, querido? Gente boa? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pelo prazer de ter esse tempinho aí contigo. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, querido, e vamos encher a terra da glória de Deus. Compartilhando esse vídeo, que você não está levando o meu nome, você está levando o nome de Jesus Cristo, você está ajudando pessoas, você está enaltecendo o nome do Senhor, você está levando a palavra, levando o conhecimento, ajudando pessoas a se libertar, porque a Bíblia diz, Jesus falou, que a verdade liberta. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.